Bom, a gente nunca imaginou que a gente passaria por uma fase financeira difícil, onde a gente se afundasse em dívidas, onde a gente tivesse dificuldades financeiras, onde chegasse ao ponto de a gente não ter nem o que comer. Mas a gente chegou, né, baseado em várias atitudes e decisões erradas que a gente teve. Então, nesse vídeo aqui a gente quer te contar um pouco de como a gente, já estando juntos, como um casal, como que a gente chegou no fundo do poço, mas a gente permaneceu junto, a gente se conectou com Deus, a gente conseguiu dar a volta por cima e hoje a gente está no caminho do nosso propósito. Então, nesse vídeo aqui a gente vai te contar um pouco da nossa história, como tudo aconteceu, quais decisões erradas a gente tomou e o que fez com que a gente mudasse totalmente os nossos pensamentos, atitudes e fizesse que a gente caminhasse na direção certa. Então, antes de te passar essa história, eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho para ajudar a gente, né? O nosso canal aqui é um canal novo, mas a gente está criando esse conteúdo para poder ajudar os casais da melhor maneira possível. Eu acredito que a maior parte das pessoas já devem ter passado por isso, e isso deve afetar muito o casamento, né? E a gente quer mostrar que tem como dar a volta por cima e vocês ficarem juntos no final. Então, aproveita esse vídeo, porque talvez você esteja nesse momento passando por uma dificuldade financeira. Se você tá sozinha ou se você tá no relacionamento, é muito importante que você entenda que tudo é um processo. É muito difícil, né? A gente escuta isso em vários locais, mas realmente é. E a gente tá aqui para te provar que é uma verdade isso, e que a gente passou por esse processo na parte mais difícil da nossa vida, que a gente não imaginava passar, mas aconteceu. Então, agora tá, essa parte eu corto. Sim. Eu acredito muito que Deus, ele escreve certo por linhas tortas. Talvez onde a gente esteja hoje foi consequências, né, do que a gente fez, das decisões erradas que a gente tomou, mas a gente deu uma volta por cima e hoje a gente vive uma vida muito, muito melhor do que a gente vivia antes, com uma visão de crescimento, tanto no nosso relacionamento quanto na nossa vida financeira, projetos. E isso é muito bom, poder olhar tudo que a gente passou para chegar aqui onde a gente está hoje, e com certeza a gente quer crescer mais e mais, ter mais projetos, e sempre juntos, a gente gosta de fazer sempre tudo junto. Então, isso é mais um projeto que a gente nunca imaginou que faria. Basicamente, o que aconteceu? O que fez com que a gente se afundasse tanto e passasse pela fase mais difícil? A gente sempre, quando a gente se conheceu, a gente começou a conversar, e uma das coisas que mais fechou dos nossos pensamentos eram as nossas metas, os nossos sonhos. Naquela época era trabalhar com o digital. Naquela época eu estava basicamente estourado o marketing digital, então a gente tinha muita vontade de trabalhar com marketing, porque isso trazia liberdade financeira, trazia também a liberdade de tempo, que eu acho que é uma das coisas que é mais importante. Porque você ter disponibilidade de tempo para passar com a tua família, para ter tempo entre o casal, para poder viajar, fazer várias coisas. Então a gente estava em busca disso. Só que a gente nunca sentou e planejou as coisas certas. A gente sempre teve um pensamento muito positivo. Então, independente do que aconteça, vai dar certo. Foi onde a gente simplesmente, principalmente partindo de mim, poxa, o que você acha de a gente pedir a conta? A gente não tinha, tipo assim, uma reserva de dinheiro. Uma renda, né? A gente tinha a renda do nosso trabalho, mas a gente não estava recebendo nada ainda do digital. Mas a gente simplesmente, o que você acha de jogar tudo pro ar e investir todo o nosso tempo no digital? E a gente fez isso. E no começo, nossa, vamos abrir mão do CLT, vamos tacar fogo na carteira de trabalho, porque a gente nunca mais vai precisar disso. Porque era isso que a gente via na internet, e é muito isso. Se você não der certo, é porque você é um fracassado. Marketing digital é fácil de aplicar as coisas. E não é.
E a gente começou já nos primeiros meses e a frustração de já não ter resultado fez com que a gente já pulasse para outro negócio, para outra coisa. No começo isso começou a causar até umas pequenas intrigas entre nós, porque ela queria investir nesse negócio novo, eu queria continuar com o marketing, eu não me via nesse negócio novo, mas a gente foi meio que empurrando com a barriga para tentar conseguir ter resultados. E foi que a gente não conseguiu. Aí já acho que chegou no ponto onde a gente já não tinha mais dinheiro da saída do nosso trabalho e a gente precisava de alguma forma para sustentar. Mas a gente não queria voltar para o CLT, a gente queria continuar investindo naquilo de alguma maneira. Foi aí que a gente então começou a fazer bicos. A minha família ela tem um negócio local. Naquela época meu padrasto ele tinha aqueles assados de frango que tem nas cidades por aí. E a gente começou a trabalhar lá no final de semana, ajudar eles para conseguir receber ali um pouco. Aquilo, claro, não dava para sustentar, mas aí aparecia uma pizzaria, aparecia para ajudar a limpar uma ação de festa. Assim, por mais que a gente tivesse em dificuldade, sempre aparecia alguma coisa. Mas nada tipo assim de você olhar para a tua situação financeira e ver que ela tá fluindo. Era só o necessário para sobreviver. E eu acredito que nessa fase Deus ele já tava tipo assim provendo o suficiente pra gente não passar fome. Mas a gente não conseguia enxergar isso. Mesmo assim, a nossa mente estava muito bloqueada e a gente vivia na escassez. E foi aí onde passou o tempo, aí chegou no ano de 2024, no final do ano 2023. No final do ano de 2023, a nossa cachorrinha que a gente tinha acabou falecendo e a gente já estava passando por um momento muito difícil. Foi aí onde a gente tomou a decisão de simplesmente vender nossas coisas. Vender nossas coisas e vir embora para essa cidade que a gente nem sabia onde é que era. Enfim, loucura. A gente fez isso, só pegamos e viemos. A gente não conhecia ninguém aqui. Nós só tínhamos o desejo de morar na praia, só que a gente não tinha uma renda fixa. A renda que a gente tinha estava vinculada à cidade onde a gente morava, que era a pizzaria, que era as coisas. Eu até comecei a fazer alguns bicos de vendedor externo para um rapaz que tinha uma distribuidora de calçados. Até que eu consegui desenvolver uma forma, algumas mensagens e formas de captar clientes pela internet. Só que como o negócio desse rapaz ele era um negócio que tipo dependia muito do giro que ele tinha, a gente dependia também tipo assim de ele ter estoque. Então assim, tinha vezes que eu conseguia fazer serviços para ele que eu recebia 300, 400, R$ 1.000 às vezes. Mas tinha vezes que ele não tinha estoque. E a gente foi confiante que daria certo de alguma forma. Só que para a gente conseguir pagar o aluguel aqui e o calção, a gente precisava vender as nossas coisas. A gente veio tão errado para cá que a gente só tinha R$ 140, eu acho, na nossa conta para fazer compras. E a gente... E nossa primeira compra já foi, tipo assim, super apertada. Mas a gente tava feliz porque tava morando na praia. Mas graças a Deus, nunca, né, a gente, tipo, não podia ter o poder de escolha de comer as coisas, mas também nunca faltou algo dentro do nosso armário que a gente... Foi, até nesse ponto aí, a gente ainda estava super animado, confiante com as coisas. Só que o digital continuou empacado, não ia. Era uma venda ou outra perdida e super desanimador. O negócio dos tênis travou, não ia mais. Até teve uns negócios que eu fechei para ele, mas simplesmente não. Só deu para comprar comida por um tempo, nos primeiros 2 meses ali. E aí a gente surgiu uma oportunidade para também trabalhar com um vendedor para uma empresa, fechando contratos para recrutamento e seleção. O que aconteceu? Eu fechei os contratos, a empresa nunca conseguiu entregar o serviço que ela prestava e eu nunca recebi aquele valor. Chegou ao ponto de a gente começar a atrasar o aluguel e também não ter o dinheiro em mãos para comprar comida. Eu lembro que chegou um sábado, né, a gente estava morando numa pousada e pelo menos eu estava lá fora na rede e eu senti o cheiro da pizza que eles tinham acabado de pedir e dentro da nossa geladeira a gente tinha um sopão que a gente comprou
e, se eu não me engano, só arroz. Mas não tinha mais nada. Não tinha café, não tinha carne, não tinha ovo, não tinha nada. Então, assim, a gente chegou naquele ponto, assim, eu mesmo me senti muito frustrado, muito fracassado, porque tinha mudado de cidade, tinha perdido a nossa cachorra, tinha tomado várias decisões erradas e chegamos, assim, no ponto de que eu não queria ficar pedindo ajuda pra minha mãe, eu não queria, tipo assim, ter que ficar recorrendo a outras coisas porque eram erros nossos, eram decisões erradas nossas. Não foi, tipo assim, alguém nos influenciou, algo do tipo. Não, foi decisões nossas. E aí foi aí onde a gente teve a provisão de Deus. As coisas começaram a acontecer, né? O Nathan conseguiu um emprego de vendedor numa loja de celular. E foi muito engraçado porque a gente precisava de dinheiro para pagar gasolina para ele vir e também precisava de dinheiro para comer. E coincidentemente, eles pagavam. Os primeiros dias foram freelancer, né? Os primeiros dias que eu comecei nesse trabalho, eu comecei como freelancer. E aí eu comecei a ganhar R$ 80, eu acho que por dia, só para fazer teste, para ver se eu ia me sair bem. E depois eu ia assinar a carteira e ficar como vendedor. E todos os dias precisava fazer basicamente 1 hora e pouquinho a mais de hora extra. Então, tipo, todos os dias eu podia tirar do caixa R$ 16, né? Então, assim, esses R$ 16, num dia eu botava gasolina, no outro eu comprava comida. Então, tipo assim, foi um mês super, super apertado. Super apertado mesmo, assim, que tipo. Mas aqueles R$ 16 salvaram a gente. Só que antes mesmo desse trabalho, a gente teve a questão que a gente não era tão conectado a Deus, a gente tinha uma mente super positiva, mas chegou no ponto que a gente não tinha como sustentar aquilo. Porque como é que você vai ser positivo se você não tem nem o que comer direito na geladeira? Se você olha pra tua prateleira e você não vê nada. Então foi aí no momento que a gente começou a conversar mais com Deus, que a gente começou a buscar mais a Deus, que a gente começou a ler os livros. E a gente leu livros do Ho'oponopono, que a gente, né, tinha comprado, mas estava lá abandonado. A gente começou a pesquisar mais sobre o Ho'oponopono. Eu tinha uma crença muito limitante em relação ao Ho'oponopono, mas naquele momento parece que aquilo precisou acontecer para eu, tipo, ceder. Não, eu preciso achar alguma forma de melhorar essa situação. Então, começando as práticas, começando a aplicar as coisas que a gente viu nos livros, aí sim apareceu esse serviço. Na verdade, quando apareceu esse serviço da loja de celular, apareceu um outro serviço para venda de. Automóveis, não? Era para venda de consórcio de automóveis, de seguro de automóveis, se eu não me engano. E também uma outra que eu não lembro o que era. Mas apareceu 3 oportunidades. Foi aí então que, em vez de tomar uma decisão, eu simplesmente conversei com Deus. Tipo assim, Deus, qual que é a melhor opção? Foi aí que eu vim fazer o teste nessa loja de celular e, tipo, as possibilidades de ganho, essa opção de receber todos os dias, foi aí que a gente sentou também como um casal, conversou e a gente tomou a decisão de ir para essa loja de celular. Nisso, abriu possibilidade de trabalho para ela. A gente se mudou do lugar de onde a gente estava. A gente se mudou do lugar de onde estava, achou uma casa que deixou a gente entrar dias antes de poder pagar o aluguel, dias antes de receber o pagamento, uma casa mobiliada, porque a gente tinha vendido todos os nossos móveis, então a gente precisava disso. Achamos uma pessoa que foi super gentil com a gente, que disponibilizou a casa, que não pediu calção. Assim, as coisas elas foram se encaixando. E hoje em dia, assim, nós dois trabalhamos fora, só que a gente é muito bem remunerado, ganhamos bem, nossos armários estão sempre cheios, a gente Muita fartura. Consegue aproveitar a praia, coisa que quando a gente veio pra cá a gente não aproveitava, tipo assim, vamos pra praia, a gente ia sem nada. Hoje em dia a gente, se quer comprar água com gás, Coca-Cola, salgadinho, levar sanduíche, qualquer coisa que a gente quiser, a gente pode levar, porque hoje, graças a Deus, a nossa condição financeira tá melhor. Então, acho que olhando para toda essa fase que a gente viveu, para tudo que a gente passou,
É muito louco parar para pensar que a gente precisou passar por esse processo, por essa dificuldade financeira para poder se aproximar de Deus. Em um vídeo que a gente assistiu juntos, uma das coisas que falava era que quando a gente está na fase boa, onde tem fartura, onde não falta nada, a gente deixa Deus de lado, a gente deixa tudo isso para lá, porque a gente não precisa, a gente já tem tudo. E às vezes a gente precisa passar por um baque desse, de não ter o que comer, de não ter uma saída, de não ver uma solução na nossa frente, para a gente realmente procurar Deus. E aí Deus mostrar que Ele sempre esteve ali, Ele sempre proveu na nossa vida. Até lá, né, na outra cidade que a gente morava, quando a gente não tinha sobras, mas a gente tinha o necessário para sobreviver, Deus estava lá cuidando de nós. Então, foi uma fase muito importante para a gente fortalecer o nosso casamento, que a gente se manteve um do lado do outro, e a gente sabe que hoje a maior parte dos problemas de casamento ou é infidelidade ou é dificuldade financeira. Dificilmente relacionamentos eles sobrevivem a isso. Então é muito importante você olhar para a situação que tu tá e se apegar no teu parceiro, se firmar com ele, buscarem a Deus, buscarem fazer as limpezas, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar você a sair desse fundo do poço que você tá. Pode ter certeza que tudo que você tá passando nesse momento, ou que você já passou, serve de aprendizado para que você possa dar os próximos passos na sua vida. Eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar para você no momento certo, na hora certa. Espero que te ajude muito, porque a gente tá fazendo do nosso coração. A gente acabou de chegar do nosso trabalho, a gente tá cansado, mas a gente pegar um conteúdo bom para salvar teu casamento ou às vezes até tua questão financeira, que tudo é fase. E Deus trabalha muito no nosso coração, na nossa vida. Parece que tudo vai desmoronar, mas a verdade Ele tá ali, ó, só cuidando para você dar os passos certos, né? A gente jamais acharia que falaria sobre um relacionamento aqui no YouTube. E hoje a gente tá aqui com esse intuito de ajudar mais pessoas. Para você ver que a gente bateu tanto a cabeça, uma das coisas que é muito importante quando você vai escolher um trabalho, alguma profissão, alguma coisa que você vai fazer, é você ter uma boa experiência nessa situação ou você, pelo menos, entender bem sobre isso. A gente sempre foi muito bom no nosso relacionamento, porque a gente aprendeu com os erros do relacionamento passado e tudo que a gente vive, um relacionamento saudável, tranquilo, amoroso, de paz, a melhor parte da nossa vida, onde a gente realmente é bom no que faz, que é o nosso relacionamento, que é a forma como a gente leva o nosso relacionamento, essa era a nossa última opção. A gente nunca pensou em falar sobre relacionamento, em gravar sobre relacionamento. A gente correu para vários outros meios, mas no final, depois de passar por várias coisas ruins, por várias etapas difíceis, hoje a gente está aqui com um canal que faz pouco tempo que a gente grava, mas a gente já está muito contente com os pequenos resultados que a gente já tem, mas tem sido muito incrível. Antes de finalizar, eu vou pedir para que ela pegue ali os livros que a gente leu no momento mais difícil da nossa fase, para que, se você tem interesse, a gente vai deixar o link dos livros aqui embaixo, ou pelo menos para que você pesquise sobre ele, para você saber um pouco mais sobre o assunto, para poder entender um pouco mais. Os dois livros que a gente tem aqui de Ho'oponopono são esses: O Limite Zero e o outro é o Marco Zero. Esses dois livros, eles são sobre Ho'oponopono. Você vai conseguir entender um pouco mais sobre os bloqueios, sobre as crenças, sobre tudo aquilo que você traz da tua infância. E eu acredito que uma das grandes coisas que também bloqueiam o nosso desenvolvimento, a nossa vida financeira, fazem com que às vezes a gente tome decisões precipitadas, são as coisas que a gente vem carregando. E o Ho'oponopono é uma ferramenta incrível que vai te ajudar a fazer essa limpeza. Então, se você quer entender mais sobre isso, se você tem a possibilidade, eu te recomendo muito que você adquira os dois livros, ou que pelo menos você busque saber sobre o assunto, porque ele vai te ajudar. E hoje é uma ferramenta que a gente usa todos os dias e nos ajuda assim de uma forma que não tem nem como explicar direito. E esse daqui é o livro do
O Poder do Subconsciente. Esse Muito bom. livro, ele é muito importante para que você entenda também sobre, além dessas questões, a gente consegue captar ali no livro um ensinamento de tudo aquilo que a gente pensa, do que a gente fala, sobre as nossas crenças. Se você não acredita em lei da atração, tá tudo bem, mas é muito importante você entender sobre as coisas que você carrega do teu passado, sobre as crenças, então Pensamentos os negativos. pensamentos negativos. Porque você tem o poder de escolher seus pensamentos, tanto se você quer continuar na raiva, no rancor, no ódio, ou se você quer plantar sementes boas, começar a pensar na paz, no amor, e enfim. Foi isso basicamente que eu aprendi no livro, que você meio que planta o pensamento para poder colher coisas boas, entende? E o livro ele tem vários relatos de pessoas que fizeram isso e tiveram ótimos resultados. Então, Pode estar pesquisando até aqui no YouTube, tanto o Poder do Subconsciente quanto os outros livros, tem muito conteúdo bom e inspirador. Você pode pesquisar como audiobook e aí o nome do livro. O Poder do Subconsciente, Limite Zero. O nome deles vai estar aqui embaixo, fica mais fácil também para você ver. Mas é uma ótima indicação, acredito que vai te ajudar demais.